Despreze o que não puder ter. Ignorar é a melhor vingança. Lei 36. Reconhecendo um problema banal, você lhe dá existência e credibilidade. Quanto mais atenção você der a um inimigo, mais forte você o torna. E um pequeno erro, às vezes, se torna pior e mais visível, se você tentar consertá-lo. Às vezes, é melhor deixar as coisas como estão. Se existe algo que você quer, mas não pode ter, demonstre desprezo, por isso, finja que não tem valor. Quanto menos interesse você demonstra, mais óbvia é a sua superioridade. A lei transgredida. O líder rebelde mexicano Pancho Villa começou como chefe de uma gangue de bandidos, mas depois que estourou a Revolução no México, em 1910, ele se tornou uma espécie de herói folclórico, assaltando trens e dando dinheiro para os pobres, liderando ataques de surpresa ousados e encantando as mulheres com aventuras românticas. Seus feitos fascinaram os americanos. Ele parecia um homem de outra era, meio Robin Hood, meio Dom Juan. Depois de alguns anos de amargas lutas, entretanto, o general Carranza surgiu como o personagem vitorioso da Revolução. O derrotado Villa e suas tropas voltaram para casa, no estado de Chihuahua, ao norte. Seu exército encolheu e ele voltou ao banditismo, arruinando a sua popularidade. Finalmente, talvez por desespero, ele começou a se queixar dos Estados Unidos, dos gringos, a quem culpava por suas dificuldades. Em março de 1916, Pancho Villa atacou Columbus, Novo México. Invadindo a cidade, ele e a sua gangue mataram 17 soldados e civis americanos. O presidente Woodrow Wilson, como muitos americanos, tinha admirado Villa. Mas agora o bandido tinha de ser punido. Os conselheiros de Woodrow insistiram para que ele enviasse tropas ao México para capturá-lo. Para um país poderoso como os Estados Unidos, eles diziam: não revidar a invasão do seu território por um exército era um indício terrível. Além do mais, eles continuaram. Muitos americanos viam Wilson como um pacifista, princípio de que o público duvidava como resposta à violência. Ele precisava provar a sua coragem e hombridade, ordenando que se usasse a força. A pressão sobre Wilson era grande, e antes do fim do mês, com a aprovação do governo de Carranza, ele enviou um exército de 10.000 soldados para capturar Pancho Villa. A aventura foi chamada de Expedição Punitiva, e seu líder era o arrojado general John Pershing, que derrotara guerrilhas nas Filipinas e índios americanos do sudoeste dos Estados Unidos. Certamente Pershing encontraria e venceria Pancho Villa. A expedição punitiva se tornou uma história sensacional e vagões carregados de jornalistas acompanharam Pershing até o combate. A campanha, eles escreveram, seria um teste para o poder americano. Os soldados levavam as armas mais modernas, comunicavam-se por rádio e tinham o apoio do reconhecimento aéreo. Nos primeiros meses, as tropas se dividiram em pequenas unidades para vasculhar os desertos do norte do México. Os americanos ofereceram $50.000 em troca de informações que levassem à captura de Villa. Mas o povo mexicano, que se decepcionara quando ele voltou ao banditismo, agora o idolatrava por estar enfrentando este poderoso exército americano. Começaram a dar pistas falsas a Pershing. Villa tinha sido visto nesta aldeia, ou naquele esconderijo nas montanhas. Aviões eram despachados, tropas disparavam atrás dele, e ninguém conseguia vê-lo. O ardiloso bandido parecia estar sempre um passo à frente do exército americano. Mas, no verão daquele mesmo ano, a expedição aumentou para 123.000 homens. Eles sofriam com o calor absurdo, com os mosquitos, com o terreno árido. Arrastando-se por uma região rural com a qual eles já se ressentiam, estavam furiosos tanto com o povo local como com o governo mexicano. Em determinado momento, Pancho Villa se escondeu numa caverna na montanha para se recuperar de um tiro que recebera num conflito com o exército mexicano. Observando lá de cima do seu ninho de águia, ele via Pershing liderar as exaustas tropas americanas, indo e vindo pelas montanhas sem se aproximar jamais do seu objetivo. Até o inverno, Villa fez o seu jogo de gato e rato. Os americanos começaram a considerar o caso uma palhaçada. De fato, estavam começando a admirar novamente Villa, respeitando-o por sua capacidade de iludir uma força superior. Em janeiro de 1917, Wilson finalmente ordenou a retirada de Pershing.
Quando as tropas estavam retornando ao território americano, as forças rebeldes as perseguiram, forçando o exército dos Estados Unidos a usar aviões para garantir a retaguarda. A expedição punitiva estava sendo punida, tinha se transformado na mais humilhante retirada. Woodrow Wilson organizou a expedição punitiva como uma demonstração de força. Ele daria uma lição a Pancho Villa, e no processo mostraria ao mundo que ninguém, pequeno ou grande, podia atacar os Estados Unidos e ficar por isso mesmo. A expedição terminaria em poucas semanas, e Villa estaria esquecido. Mas não foi isso que aconteceu. Quanto mais demorada a expedição, mais ela chamava a atenção para a incompetência dos americanos e para a esperteza de Villa. Em pouco tempo, o que estava esquecido não era Villa, mas o ataque que dera origem a tudo aquilo. Quando um aborrecimento insignificante se tornou um constrangimento internacional e os irados americanos despacharam mais tropas, o desequilíbrio entre o tamanho do perseguidor e o tamanho do perseguido, que continuava livre, fez o negócio parecer piada. E no final, este elefante branco em que se transformou o exército teve de sair se arrastando do México, humilhado. A expedição punitiva teve o efeito oposto ao que deveria ter. Villa não só continuou livre, como a sua popularidade cresceu ainda mais. Aquilo a que você não reage não poderá arrastá-lo para uma discussão fútil. Seu orgulho não está envolvido. A melhor lição que você pode dar a um mosquito irritante é ignorá-lo. Se for impossível ignorá-lo, Pancho Villa, afinal de contas, tinha matado cidadãos americanos, então conspire em silêncio para acabar com ele. Porém, jamais inadvertidamente chame atenção para o inseto aborrecido que acabará indo embora, ou morrendo sozinho. Se você perder tempo e energia nessas confusões, a culpa é sua. Aprenda a jogar com o desprezo e vire as costas para o que não poderá prejudicá-lo no longo prazo. Saber jogar com o desprezo é a vingança mais política que existe, pois há muita gente de cuja existência nem saberíamos se os seus distintos adversários as tivessem ignorado. Lembre-se, você escolhe deixar que as coisas o perturbem. Você pode da mesma forma escolher não notar o ofensor irritante, considerar o assunto banal e indigno do seu interesse. Este é o movimento poderoso. A melhor vingança é o esquecimento, pois é o sepultamento do desprezível na poeira da sua própria insignificância. Baltazar Gracián, 1601 a 1658. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário abaixo. Irá nos ajudar muito para continuarmos produzindo mais conteúdo. E para não perder vídeos como este, se inscreva no canal,